Olá, Jovem Lux, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma resenha de um mangá. E o mangá que eu escolhi para dividir minha opinião com vocês é 1945, lançado pela editora New Pulp, escrita por Keiko Ishiguchi. Mas antes de dar continuidade, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e receber notificações de vídeos novos, beleza? Pessoal, então vamos lá. Essa edição aqui, 1945, é uma história fascinante. Já faz há muito tempo que eu queria adquirir e sempre vi em promoções na Amazon e sempre pegava, porque acho que, para quem sabe, eu tenho uma loja e muitas vezes eu pego esses itens para vender. Mas eu resolvi pegar para mim porque antes de eu pegar eu não sabia o que se tratava, e depois que eu fui ver uma simples sinopse, e aí eu entendi o que realmente se tratava e finalmente peguei para minha coleção. Pessoal, essa edição aqui, 1945, é muito interessante porque falam sobre de 3 pessoas que viveram o tempo do nazismo. Claro que aqui você vê que 1945, mas a história realmente começa a partir de 1939, quando 2 pessoas se conheceram, que são Alex e Ellen. E eu posso falar o seguinte: essa história aqui praticamente conta de 4 partes, porque envolve mais uma pessoa, mas vamos iniciar, né? A gente vê já no começo do mangá o encontro de Alex e Ellen, que simplesmente já estavam vivendo o tempo do nazismo e ambos se conheciam, ambos começaram a ter um certo relacionamento, mas chegou um dia que ambos são separados justamente por causa do nazismo, né? Tem aquele momento de romance, aquele momento bacana do encontro dos dois, a gente já percebe já que no começo do mangá os dois já se sentiam um apaixonado do outro, mas infelizmente o nazismo começou a meio que distanciar por 2 coisas. Uma, a Ellen simplesmente era o tipo de uma garota que não aceitava o nazismo, ela realmente não concordava com o que estava havendo, justamente essa questão de caçar os judeus, porque ela tinha uma amiga que era judia, que infelizmente foi levada para o campo de concentração. Segunda, questão do Alex, ele defendia o nazismo, e já dentro do mangá conta para a própria Ellen que ele começa a perceber algumas mudanças deles. E ele conta uma história muito perturbadora, que infelizmente por causa da morte dos pais deles, que foi causada por um judeu, ele simplesmente começou a apoiar a questão do nazismo. A partir daí, realmente os dois se separam, os dois, cada um começa a sua vida, e já vamos para começar a segunda parte do mangá. Conta a história de cada um, de como viveu no tempo do nazismo de 1941 até 1945. A questão do Alex eu acho mais interessante, porque o Alex sempre imaginava que o nazismo realmente seria uma coisa necessária, que poderia simplesmente fazer com que a população alemã se desse bem, evoluísse, que não seja aquele país simplesmente fraco. Que após a Primeira Guerra Mundial, muita gente fez com que a Alemanha se sentisse uma vergonha enorme diante dos outros países europeus. Então ele se sentia isso, que aquilo era necessário para o povo alemão se levantar diante de tantas crises que tiveram nos últimos anos após a Primeira Guerra Mundial. Mas realmente a realidade foi outra, né? Ele começa a perceber que as coisas elas não é tão simples assim, realmente é uma coisa muito perturbadora. E quando ele começa a entrar realmente na área de batalha, ele percebe que o psicológico ele começa a ficar abalado, e ele meio que começa a duvidar o que realmente Hitler queria para a população alemã. Chegou até numa situação que ele está no campo de batalha, simplesmente ele automaticamente ele precisa matar uma outra pessoa para sobreviver. E ele começa a perceber que aquilo não está correto de forma nenhuma. Aí você pensa, né? Poxa, ele era um cara que queria apenas servir a nação porque ele odiava os judeus, mas ele tinha um motivo que pode parecer justo, né? Mas sempre, como eu falo, sempre tem os 2 lados da moeda. E a partir daí o acidente entra, mas começa a ficar um pouquinho para trás. No meio de tudo isso,
Aí já aparece uma terceira pessoa, mas já conta da parte da Ellen, que é o próprio irmão Max, junto com a Ellen, que simplesmente já foram presos por simplesmente não acatar certas ordens que o nazismo impõe à população. Por exemplo, a questão da Ellen poderia ficar no grupo de feminista, apoiar Hitler, mas eu não concordava, eu achava que aquilo era errado. E eu já via que o nazismo não era uma coisa boa, o nazismo não era uma coisa que fazia realmente ajudar o povo, simplesmente era um tipo de pessoas, uma represália enorme que causava muita dor para muita gente até próxima dela. E o próprio ela e o irmão dela foram presos por não acatar essas ordens, e a partir daí os dois começam a criar uma revolução para que o povo alemão acorde e busque a sua liberdade, porque já naquela época a Alemanha já era os alemães, os próprios judeus que não apoiavam o nazismo, simplesmente já estavam sofrendo severamente por tudo aquilo, né? À toa, né? Que o nazismo, infelizmente, é uma das histórias mais loucas e perturbadoras que temos na história mundial. E a partir daí eles começam e já começa o terceiro ato de simplesmente a própria Ellen, depois de muito tempo, encontra novamente Alex já como soldado, já como bem renomeado, como oficial do exército de Hitler, e os dois começam a conversar, e simplesmente o Max depois de descobrir, né, faz com que a própria Ellen se aproxime um pouco mais do Alex para conseguir algumas informações. E isso vai se tornando melhor ainda, né? E você vê, né, que desde quando os dois começam a se encontrar novamente, começa a reacender aquela chama, porque o próprio Alex fala para ele que o momento feliz da vida dele foi quando eles se encontraram pela primeira vez, antes de acontecer aquela tragédia. Por isso que comenta até com ela que eles se lembravam dela, sempre levavam no coração dela. A partir daí começa a olhar o nazismo de uma forma diferente e começa até a apoiar esse ato de liberdade que a própria Ellen e o próprio irmão estavam querendo. Mas assim, pessoal, infelizmente não dá certo, acontecem algumas coisas, eu não quero revelar tudo aqui, mas ler esse mangá é uma história maravilhosa, uma história surpreendente, com algumas reviravoltas, e é uma história que vale a pena ser lida. Claro, infelizmente o nazismo não traz boas lembranças, não traz boas recordações. Até hoje eu já ouvi alguns vídeos e eu fico impactado. Imagina o pessoal que viveu naquela época, imagina aquele pessoal que tiveram que enfrentar tudo isso. Muitos infelizmente não tiveram a mesma sorte de conseguir sobreviver. Foi um dos maiores massacres que existiram no mundo, mas deu uma oportunidade em 1945. Para quem gosta de mangá, eu recomendo muito essa edição aqui para vocês. É uma história bonita, é uma história de romance, é uma história emocionante e é uma história de ato de liberdade, porque tiveram algumas pessoas que simplesmente não aceitaram o nazismo, não aceitaram toda aquela rebelião que aconteceu, e então é necessário de alguém dar um passo adiante para enfrentar tudo isso, mesmo que a possibilidade fosse pequena, porque Hitler, por incrível que pareça, era o tipo de homem que tinha uma persuasão enorme. E até hoje eu queria entender como é que o Hitler conseguiu manusear esse povo todo, sabendo que esse povo alemão muitas vezes entrou em crise financeira, crise psicológica, tiveram que enfrentar momentos ruins. O país não avançou, para ser bem sincero para vocês. O país meio que teve um retrocesso, a verdade é essa. Mas o Hitler de alguma forma conseguia manter em pé todos os seus planos, porque o poder de persuasão das pessoas que tiveram à frente para ajudar ele nessa missão realmente é uma coisa impactante, e durou muitos anos. Então é por isso que até hoje é uma história, é um fato perturbador que nem todos, principalmente judeus, alguns alemães simplesmente não conseguem conversar sobre isso, porque é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito delicada que realmente trouxe muitos transtornos para muita gente. Mas assim, pessoal, eu leio uma história, recomendo, vale muito a pena, e eu sempre estou indo atrás dessas histórias de guerra do passado, e a última resenha que até eu fiz aqui para vocês foi falar sobre a ditadura
Atos 5, que foi lançado pela Ponte, também recomendo. Para quem não viu o vídeo, veja, que é muito interessante também, que conta a história de um teatro que teve que sobreviver à repressão da ditadura. Então, esse pessoal, espero que vocês gostam mesmo, que essa história é muito bacana e eu fico muito feliz em ter na minha coleção. Eu sempre estou indo atrás dessas histórias. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, curtam, comentam e até a próxima. Valeu?